E só para conceituar, tá? Então chegamos no token. Bitcoin é um token de pagamento. Existem outros tipos de token, outras classes de tokens. E o Ethereum, por exemplo, pode ser um token de utilidade. Ele serve para ser utilizada na rede Ethereum para pagar a taxa de transferência, para outras coisas. E a gente tem uma outra classe de ativos que são asset tokens, tokens de ativos. Que eles basicamente é um tipo específico de token que você vincula um ativo real com uma representação digital que vai morar dentro da blockchain. Todas as transações daquele ativo passam a ser gerenciadas e controladas e armazenadas numa blockchain. E o ativo ele existe no mundo real, mas a representação dele passa a ser o token que vai poder ser transacionado de pessoa para pessoa, de uma empresa para outra, de forma digital. Essa foi uma grande aplicação da tecnologia blockchain para o mercado de ativos, né? E aí entra um dos ativos, a maior classe de ativos no mundo é o real estate, mercado imobiliário. Então teve um maluco aí atrás, alguns anos atrás, falou: e se a gente pegar essa tal de blockchain e fizer um vínculo de um imóvel com um token e representar esse imóvel numa blockchain? E aí que tudo começou. Ou seja, eu digo, porque eu não sei se eu tô falando bobagem. A ideia é que eu quero tirar as dúvidas, Por que favor. eu quero sair daqui seguro. O que é? Seria a mesma coisa dizer que antigamente o ouro é que dava lastro à questão financeira. Sim. Né? A quantidade de ouro definia a quantidade possível de um governo de emitir moeda. Sim. Né? Nós estamos dizendo que esses ativos, quaisquer que sejam, eles me permitem transformá-lo num token, que é um dinheiro virtual. Eu transformo ele. Exato. É isso. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Exatamente. Como é que você compra ouro e armazena ouro hoje em dia? Se você quiser, você, pessoa física, ter ouro. Pô, você pode hoje, tem mercado, aí você pode comprar, mas aí você vai ou deixar num banco, ou... Sabia que já existem tokens que representam ouro? Tem um que chama Pax Gold, que você entra numa corretora, compra o token. O que significa? Que para cada token que você compra, vamos supor que o token esteja valendo lá $100, tá? Que representa algumas gramas ou alguma coisa de ouro. Você compra aquele token, significa que o custodiante que está emitindo aquele token tem uma reserva de ouro específica para estar emitindo aquele token. Se ele emitiu $100 milhões em token Pax Gold, que é da Paxos, né, uma empresa que fez essa emissão, é porque ela tem uma reserva de $100 milhões de ouro. Esse token só está representando o ativo original físico. Então, hoje já existe tokens que representam ouro, tokens que representam prata, tokens que representam diamante, tokens que representam esmeralda. Tudo isso já existe. O mercado está aí. Eu acho que o mercado também imobiliário, só para a gente relembrar aqui, ele utilizou... Eu vi alguma coisa embrionária alguns anos atrás, que é, você compra um imóvel e ganha um token que vai te dar um direito ou vai te dar um desconto, é como se fosse um benefício de você comprar um imóvel, mas ainda não era a tokenização imobiliária. Não, nós fizemos isso, eu participei desse projeto em 2022, voltando um pouquinho, né, assim, da minha história, só para ir chegar nesse momento. Em 2000 acho que é legal contar um pouco dessa história, porque assim, eu comecei então a falar sobre tokenização imobiliária em 2018 no Brasil. E eu percebi que era muito antes do timing, o mercado estava novo, praticamente ninguém sabia o que era blockchain, e muito menos tokenização. Mas isso já estava sendo praticado em algum país? Já. Como é que eu vi isso? Como é que eu aprendi isso? Por que me deu esse estalo? Não é que eu inventei, tá? A tokenização imobiliária. Eu gostaria mas não foi o caso. Eu estive na Europa, na Suíça, em maio de 2018, estudando blockchain, porque até então eu só ouvia falar de Bitcoin. Eu falei, não, essa tal de tecnologia de blockchain aqui por trás deve ter outras aplicações, deixa eu estudar isso. Eu falei, onde que é o lugar que se estuda mais sobre isso? Na Suíça, em Zug, que é a capital, digamos, tem o Crypto Valley, né? Tem o Silicon Valley nos Estados Unidos, e na Suíça tem o Crypto Valley, que fica em Zug, uma cidadezinha a meia hora de Zurique. Fui para lá com uma missão Brasil-Suíça, fiquei
2, 3 semanas lá e visitei várias empresas e fiz vários workshops e estudei muito. E até que eu me deparei com uma empresa na Suíça que já estava fazendo tokenização imobiliária. E eu falei, peraí, isso aqui é muito, muito revolucionário, deixa eu entender melhor. E eu saí de Zurique, fui até Genebra, a empresa ficava em Genebra, peguei um trem, 3 horas, fui até Genebra, um trem caro, viu? Pô, pelo amor de Deus, vou te falar. Trenzinho caro. Mas até falei, uma pizza na Suíça é cara. Até bem caro. Aí eu fui até Genebra, me reuni com o CEO daquela empresa, que chamava Token State, e você vê como o timing é importante. Os caras foram super revolucionários, super inovadores, só que a empresa não existe mais, porque foi muito antes do tempo. Né? Eles também entraram muito antes do tempo. E aí eu fiz uma reunião com ele já tinha a plataforma praticamente pronta para tokenizar imóveis e tal. Aí ele falou para mim, mas como é que é no Brasil a regulação, né? Como é que você faz? Nós só emitimos o token e tal, mas precisa... Perdão. Precisa vincular o imóvel com o token, tem todo um arranjo jurídico. Falei, não sei. Posso levar a sua plataforma, licenciar a sua plataforma no Brasil, representar? Pode. Saí de lá com contrato assinado, vim para o Brasil em 2018 e fui falar com incorporadores. E um dos primeiros incorporadores que eu falei foi com a Vitacom, em 2018, julho, agosto de 2018. Apresentei o que era a tokenização, eles ficaram maravilhados. Eu falei, bom, você tem alguns imóveis em estoque para a gente tokenizar? Tenho 100. Quantos você quer? Vamos começar com 5, tá bom? Tá bom. Pô, mas e a parte jurídica, Rubens, como é que funciona? Eu falei, não sei, cara, eu só sei da tecnologia. Vamos tokenizar ele? Não, peraí, precisa trazer os advogados aqui para ver como é que isso funciona. Nós vamos emitir token, vamos fazer uma oferta pública e tal. Eu falei, tá bom, traz os caras aí, vamos conversar. Eu expliquei a tecnologia, eles, não, veja bem, porque pô, aí os advogados... Né? Trouxeram a realidade, me deram um banho de água fria, e aí que começou a história. A gente sempre complica. Vocês sempre complicam. Eu costumo dizer, brincando, tá? Que os advogados são dementadores. Né? Eles sugam a sua alegria, cara. É verdade, dementadores. Sugam a sua alegria. E aí, começou a história. E aí eu vi que estava muito antes do tempo, cara, não tinha regulação, não tinha... Mal os bancos... Começou as exchanges e negociação de cripto, estava no começo, não tinha regulação, era um faroeste, bang, né? Bom, de lá para cá, a gente tem regulação, a gente tem Banco Central, a gente tem CVM falando sobre o assunto, regulando o mercado de criptoativos, a gente tem uma AB Cripto hoje, uma associação brasileira de criptoeconomia da qual a NetSpaces é associada, a gente acabou de se associar, inclusive, e o mercado foi amadurecendo, foi crescendo, e eu fui, ao longo desde 2018, fazendo eventos, meetups sobre tokenização imobiliária no Brasil. Então, fiz vários eventos, vários meetups online. Depois eu fiz o Blockchain Real Estate Summit em 2022. Foi o primeiro evento, fui no Secov. O pessoal do Secov me recebeu de braços abertos, ficou maravilhado com o assunto. Então, em 2022, quando você entrevistou a tua primeira entrevistada, eu fiz o evento e foi para 250 pessoas. Lá, eu senti que foi o grande start, a grande virada. Deixa eu tirar uma dúvida. Então, pegando o exemplo do ouro, que transforma em dinheiro, pegando o imóvel, que transforma num token. Sim. Beleza? O que garante para quem está comprando aquele ativo em token que não vai ter, digamos, algum tipo de procedimento que faça com que esse imóvel seja vendido para outra pessoa? Que esse token deixe de ser válido. Tá. Legal, essa sua pergunta é importantíssima. Todo token, ele precisa ter para ele ser válido, um token de ativos reais, ele precisa ter um colateral e um vínculo desse colateral com o token, porque senão ele é um token vazio, né? Imagina... É o dinheiro sem ouro. Oi? É o dinheiro sem ouro. Exatamente, é o dinheiro sem ouro. Na verdade, o ouro, talvez você nem saiba onde ele esteja, né? Sim. Mas o imóvel, você sabe onde ele está. Porque além dele estar fisicamente no lugar, ele está matriculado num cartório de registro de imóveis. Exato. Né? Então, é aí que a gente começa a brincadeira. É mais seguro ainda do que o ouro. Exatamente. Aí a brincadeira que começa. O ouro, você tokenizado, você tem que confiar na empresa que tokenizou e que dá a segurança, que tem o lastro daquele ouro e tal. O imóvel, como que nós na NetSpaces fizemos? Nós criamos um arranjo jurídico que vincula o token a uma matrícula do imóvel.
Tá? Então, efetivamente, existe um vínculo onde o imóvel, no processo de tokenização, ele passa por um processo onde o imóvel, que é isso que você acabou de falar. Se eu deixar o imóvel no teu nome, criar um token e falar, olha, tokenizamos o imóvel que está em nome da Raquel, e você vendeu o token, olha, estou vendendo meu imóvel através do token. Você vende o token para alguém e você vende de novo no cartório para outra pessoa, você vendeu o imóvel 2 vezes e quem é efetivamente dono do imóvel é quem comprou e registrou no cartório, não do token. O que nós fizemos foi um processo onde a gente transfere o imóvel para um veículo custodiante, que no nosso caso, inicialmente, a gente criou a NetSpaces Ativos Digitais para ser o estacionamento dos imóveis. É uma empresa que guarda os imóveis, como se fosse um estacionamento de imóveis, para que a gente trave ele ali na matrícula, tá? Trave a matrícula ali na empresa e a gente faz o processo de permuta, nesse momento, do imóvel pelo token. Eu posso dar o exemplo da matrícula?